mecânicas entre os corpos, não é isso? No final da aula, me lembra de refazer aquela questão da semana passada, lembra que eu tinha feito uma questão que tinha ficado, parece que eu falei que não dava para resolver, porque... Aí ele depois me chamou a atenção para um detalhe de que aquelas cargas não estão fixas. Então, com as cargas podendo se mover, tem uma forma de resolver assim. Ele fez a questão. Parabéns, moleque. Deu um valor certinho. Aí, olha só. Dinâmica é o estudo das interações mecânicas entre os corpos macroscópicos. Quem começou a estudar isso aí foi um menino chamado Newton. Então, ele criou as leis de Newton. Foi a primeira lei de Newton, que eu tenho que saber o outro nome dela, o princípio da inércia, não é isso? Primeira lei de Newton, quer dizer o quê? Princípio da inércia. O que ela determina? Que quando um corpo está em movimento, a tendência é permanecer em movimento. Mas se o corpo estiver em repouso, qual é a tendência? Permanecer em repouso. Para poder alterar o estado de movimento deste objeto, eu devo fazer o que sobre ele? Uma força cuja resultante não seja nula. Beleza, então a força resultante sendo nula, eu tenho duas possibilidades. Quais são elas? Ou a velocidade é o quê? Constante, representando o caso do movimento retilíneo uniforme, ou a velocidade é o quê? Nula, representando o caso do repouso, o quê? Permanente. O cara tem que estar permanentemente parado. Mas repara o seguinte, quando o objeto tem velocidade nula, eu poderia afirmar que a velocidade dele é o quê? Constantemente nula. Então a força resultante é nula e implica obrigatoriamente em velocidade que é constante. Não obrigatoriamente em velocidade nula. Então eu posso ter um objeto se movimentando com velocidade constante, tá legal? E a força resultante sobre ele ser o quê? Ser nula. A resultante é a soma de todas as forças que atuarem sobre esse corpo. Uma aplicação do princípio da inércia, que de vez em quando cai em prova, são aquelas perguntas a respeito de o porquê do uso do cinto de segurança e o porquê do uso do capacete. Qual é o objetivo? Botar o cinto de segurança. Na hora que o carro bater, o teu corpo vai ser projetado para frente, porque o corpo está em movimento, qual é a tendência dele? Continuar em movimento. Aí a gente bota o cinto de segurança para evitar que você venha bater no colíder e a cara no painel do carro, ou voe da moto quando a moto bater. Entendeu ou não entendeu? Inércia. A segunda lei de Newton, o que ela determina? Chama-se também de princípio fundamental de quem? Da dinâmica. De Newton. Segunda lei de Newton. Determina o que? Que a força que atua sobre o objeto faz o que com esse objeto? Altera a sua velocidade. Quando eu altero a velocidade do corpo, qual é a grandeza que está atuando sobre ele? A aceleração, não é isso? Então, a força é definida por Newton no seu princípio fundamental da dinâmica. A força resultante, F, resultante que atua no corpo, é dada pelo produto entre a massa do corpo e quem? A aceleração. Qual é a unidade de medida de massa de um corpo? Quilogramas. Qual é a unidade para a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Quilograma, que multiplica metro por segundo ao quadrado, é Newton. Tá ok? Existe ainda outra unidade de força chamada dinas. Só que o dina, no lugar de quilograma, utiliza grama. No lugar de metro, utiliza centímetro. Então você teria isso, ó. 1 Newton é igual. 1 quilograma tem quantos gramas? 1000. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Não é isso? Segundo ao quadrado. 10 ao cubo com 10 ao quadrado dá o quê? 10 a 10 a quinta. Então, 1 Newton corresponde a 10 a quinta grama centímetro por segundo ao quadrado. Só que esta unidade a gente chama de dinas. Então, 1 Newton vale 10 a quinta dinas. 10 a quinta vale 100 mil. 1 Newton vale 100 mil dinas. Além dessas duas unidades de força, ainda tem uma outra unidade. Qual é a outra? KGF. 1 KGF corresponde ao peso de 1 kg. Como é que eu calculo o peso de um corpo?
Pô, se a força resultante é a massa multiplicada pela aceleração, na hora que eu abandono o objeto, a força resultante sobre ele é o peso dele. Se estiver num ambiente que não tem atrito com ar. Já que é o peso, qual é a aceleração a qual ele fica submetido? A gravidade. Então, como calcula o peso do corpo? Massa multiplicado pela gravidade. Qual é o peso de 1 kg? É a massa, a gravidade, que deve ser dada na questão, em geral vale 10. Então, 1 kgf corresponde a 10 o quê? Newtons. 1 kgf é o peso de 1 kg. Quilograma força, 10 newtons. Mas se ele me fala que a gravidade vale 9,8, aí 1 kgf vai valer 9,8 newtons, de acordo com o valor da gravidade. Foi? 1 kgf, então, é o peso de 1 kg. E essa força que apareceu aqui, ó, quem é essa força aí? É a força que é resultante. E aí, tu repara, eu tendo um objeto sobre o qual tem aplicado uma força vertical para o alto, F1, uma força vertical para baixo, F2. Quem é a força resultante neste caso? F1 menos quem? F2. É a massa do objeto multiplicado pela aceleração. Essas duas têm a mesma o quê? Direção, sentidos opostos. Então subtrai. Se tiver essas duas orientadas para o alto, aí seria o que aqui? F1 mais F2. Então, a força resultante é a resultante da soma vetorial das forças que atuam no corpo. O pior que pode vir a ocorrer é um objeto submetido a uma força F1, uma outra F2, de tal forma que o ângulo entre elas não seja nulo, ou 180 ou 90. Neste caso aqui, qual é o caminho? Regra do paralelogramo, lembra disso? Paralelo a um dos vetores, paralelo a outro. Essa força que está aqui preta é a força resultante. Calcule o módulo da força resultante para este problema aqui. A resultante, vai falando, ao quadrado é igual quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes cossando o ângulo θ entre esses dois vetores. Aí, isso aqui nós chamamos de regra do paralelogramo ou lei dos cossenos. Então tem que tomar cuidado porque a força é uma grandeza vetorial. Vai ter que levar em conta na hora de calcular o valor da resultante, a resultante vetorial da força. Agora tu repara o seguinte, em geral nos problemas de ar, o que vai ocorrer? As forças são coplanares e têm a mesma direção, como está aparecendo aqui, ó, F1 e F2. Sentidos opostos, basta subtrair mesmo sentido, basta o quê? Somar. Tudo bem até aí, não? Esta é a segunda lei de Newton. E aí a terceira lei de Newton determina o quê? É o princípio da ação e reação. O que determina? Que toda ação corresponde a uma reação, que igual em módulo e direção, sentidos opostos. Tem que ter a mesma natureza, tem que ser o quê? Simultâneo e tem que atuar em corpos diferentes. Tudo bem até aí, não? Então tu repara o seguinte, ó, tem que tomar muito cuidado porque para poder ser considerado ação e reação, tem que obedecer todas as características que a gente citou. Quais são elas? Toda ação a ação tem que ter uma reação igual em módulo. Então nunca tu vai poder afirmar que a ação é maior ou menor do que a reação. Ela sempre que é igual em módulo. Não existe a possibilidade de ser maior ou menor. É igual. Toda ação tem uma reação igual em módulo. E o que? Direção. A direção é a mesma. O que muda é o sentido. Quando o homem empurra a parede, eu empurrei a parede para a direita e a parede vai reagir sobre o meu corpo empurrando para a esquerda. A direção da força que eu fiz na parede é horizontal. A direção daquela que ela faz em mim também é horizontal. A direção é a mesma. Os sentidos são o quê? Opostos. Mesma direção, sentidos o quê? Opostos. Iguais em módulo. Mesma natureza. Então a natureza da força que eu faço na parede é o contrário. A natureza da força que a parede faz em mim também é o contrário. Simultâneas. A parede só me empurra no momento que eu empurro a parede. Exatamente no mesmo momento. Ocorrem ao mesmo tempo. Então uma depende da outra. Não existe uma sem a outra. E atuam em corpos o quê? Diferentes. O homem empurrou a parede empurrou o homem. Atuam em corpos diferentes. Já que estão atuando em corpos diferentes, não pode o quê? Somar. Não geram força resultante. A força resultante é o somatório das forças que atuam no mesmo quê? Corpo.
Ação e reação por atuarem em corpos diferentes não podem ser o quê? Não pode o quê, gente? Par de ação e reação. Já que tu não pode somar ação e reação, elas não podem gerar força resultante. A terceira lei de Newton. Ó, terceira lei de Newton. Como que ela vai ser aplicada em geral nos problemas da EEA? Problema de blocos. Aqui, ó. O cara bota um bloco, tá vendo aqui? Bota outro bloco. Bloco A, bloco B. Em um desses blocos, o cara aplica uma força F. F aplicada num deles. Vamos supor que o cara informe para a gente aqui, é o caso mais trivial, que não tem o quê? Atrito. Se não tem atrito, tá legal? Então F vai ser a única força que atua nos dois blocos na direção de quem? Do movimento. Tu concorda que tu olhando para isso aí, tu percebe que esses dois blocos vão andar juntos? O tempo todo juntos? Então a aceleração de um é igual à aceleração do outro. Já que eles estão andando juntos, tu não poderia então interpretá-los como sendo um único corpo? Poderia. Então repara que neste caso, olha como é que fica fácil de resolver o problema. A força F é igual a quem? A massa do corpo A mais quem? A do B. Isso aqui significa um corpo único com a massa dada pela soma dos dois, multiplicado pela aceleração, que é comum aos dois corpos, já que eles se movem juntos. Daqui tu encontrou o valor de quem? Do A, porque o F vai ser dado pela questão MA e B também. Aí tu obteve o valor da aceleração. Tudo bem até aí, não? Agora vamos isolar os corpos. Olha somente para o corpo A, esquece o B por enquanto. Olha para o corpo A. Quem atua sobre o corpo A? Puxando ele para baixo. Peso. O peso do corpo A. Não. O corpo A não está em contato com o chão? Então tu poderia falar assim, ó, o A empurra o chão. Na hora que o A empurra o chão, o que o chão faz? Reage, empurrando o A. Tudo bem, não? Só que esta força que uma superfície faz na outra, a gente em geral chama de quê? Normal. Então para o alto eu tenho quem? A normal sobre o corpo A. Concorda comigo que neste problema o peso e o normal são iguais? Se o normal fosse maior do que o peso, o objeto tenderia a subir. Mas se o objeto subisse, ele ia perder o contato com o chão, não teria normal, então não faz sentido. Então o peso normal tem que ser o quê? Igual. São iguais. Então essas duas forças, uma anula a outra. O que está sobrando? Quem está empurrando para frente? A força F, a questão vai informar quanto que é. E quem está empurrando para trás? O contato entre o B e o A. É a força do B sobre quem? Sobre o A. Não é isso? Ou seja, o B ajuda ou atrapalha o movimento do A? Atrapalha. Tem um objeto na minha frente, atrapalha que eu progrido. Vê se tu concorda. Quando tem sentidos opostos, não faz a diferença entre elas. Então aqui, quem está empurrando para um lado? F. Quem empurra para o lado oposto? F vem A. Então, ó, F menos F de B em A é igual a quem? É a força resultante sobre que corpo? Sobre o A. Então lá eu tenho que botar a massa do corpo A multiplicado pela aceleração. Tudo bem? A aceleração eu já calculei antes. Isso aqui será um número, vai substituir aqui, eu já tenho esse resultado. Tudo bem, não? Olha para o outro corpo agora. Quem é o outro corpo? B. O B. Vou botar o corpo B aqui. Ó. Quem são as forças que atuam em B? O peso do B. E quem? A normal do B. Tudo bem até aí? Peso do B, normal do B, uma anula a outra. Quem sobra? O objeto A empurrando o B. Não é o objeto A que empurra o B? Então esta força aqui, ó, é a força de quem? Do A em B. Para onde que ela está atuando? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Não é isso? Ela é a força do A em quem? Então ela atua no B. Olha para a outra. F de B em A. Para onde ela está atuando? Para a esquerda. Ela é a força do B em A. Então isso aqui, ó, é a ação e a outra é quem? A reação. Isso aqui, então, na verdade, a gente nem chama de ação e reação. A gente fala que isso aqui é o quê? Um par ação-reação. Tá ok? Porque difere quem foi a ação e quem é a reação. Mas, olhando para o corpo B, essa aqui não é a única que atua sobre ele? Só é a única, ela é a própria força que é. Então, a força de A em B é igual a quem? Massa do B, que esta força atua no B, multiplicado pela aceleração. Essas são as equações possíveis para serem montadas para esse tipo de problema. Mas tu repara o seguinte, somando a primeira com a de baixo, soma esta com a de baixo. Cai aqui, ó. Porque, ó, menos F de B em A,
mais F de A em B, como esses números são idênticos, você vai cortar esse número com eles. O que vai sobrar? F é igual a MAA mais MBA, que é a equação lá anterior. Entendeu? Então sempre você pode observar o sistema como sendo um único corpo. Sempre que esses corpos se movimentarem como? Juntos. Mas se eles tiverem acelerações diferentes, aí já não pode fazer isso aí mais não. Qual o nome da terceira lei de Newton? Princípio de quê? Ação e reação. Cuidado com alguns detalhes, pegadinhas lá da prova da EA. Quais são as pegadinhas? O cara achar ou tentar te levar a concluir que o peso e a normal constituem par de ação e reação. Sim ou não? Não. Por que não? Porque o peso tem origem gravitacional, natureza gravitacional. E a normal? Natureza de contato. Então não tem a mesma natureza. O peso normal do corpo A, os dois atuam em quem? No corpo A. Então não atuam em corpos diferentes. Não representa a terceira lei de Newton. O peso acontece sobre o objeto A mesmo enquanto ele não está no chão. O peso e a normal não são simultâneas. Então não está respeitando em nada a terceira lei de Newton. Quem é a reação do peso e quem é a reação da normal num sistema desse tipo aí? Veja bem, quem está puxando o objeto para baixo? Por que esse objeto está caindo? Quem o puxa para baixo? A gravidade. Mas quem que cria esse campo gravitacional? A Terra. Então eu poderia falar aqui, quando eu abandono o pilô, a Terra atrai o pilô. Qual é a reação disso? O pilô atrai a Terra. Desculpa. A princípio, eu posso botar que o peso é igual à força gravitacional? O peso é a força gravitacional. Força gravitacional é o peso. Foi? Mas aí o que acontece? A Terra atrai a Lua. Qual é a reação disso? A Lua atrai a Terra. O homem empurra a parede. Qual é a reação? A parede empurra o homem. O garoto empurra o carro. Qual é a reação? O carro empurra o garoto. A corda, amarrei a corda no bloquinho. A corda puxa o bloco. Reação. O bloco puxa a corda. Então basta você identificar quais são os corpos envolvidos e a ação de um no outro, inverter o papel do sujeito e objeto na oração e encontrar a reação. O homem empurra a parede. Ação. Inverte o papel do sujeito e objeto. A parede empurra o homem. Só fazer isso em todos os problemas. Vai acontecer dessa maneira. Quando o cara bota lá o peso normal e pergunta se é terceira lei de Newton, qual é a resposta? Não é. Por que o peso normal se anula? Porque as duas estão atuando aonde? No mesmo corpo e tem o mesmo módulo. Portanto, se elas estão anuladas, a força resultante que atua sobre aquele objeto, nesta direção, vale quanto? Não vale nada. Se a força resultante anula, está fazendo referência a que lei de Newton? Primeira lei de Newton, determina que a força resultante, quando anula, a velocidade do corpo se mantém o quê? Constante, ou, como neste caso, a velocidade vertical se mantém como? Nula, constantemente nula. Tudo bem até aí, não? Essas são as leis de Newton. Para aplicar as leis, a gente tem que identificar quais são os tipos de força. Melhor tu ir pausando esses vídeos, né? Para fazer vários, porque senão depois fica um vídeo de 500 minutos e aí